Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje vamos entrevistar o escritor, palestrante, vereador e professor Sérgio Paulo de Oliveira. Sérgio é um abnegado lutador em benefício das causas sociais e está lançando o seu 6º livro. A grande maioria da população já conhece a sua luta contra o uso de drogas. Drogas que têm sido motivo de muitas mortes de adolescentes nesta tríplice fronteira. Professor Sérgio, seja bem-vindo ao 40 Minutos. E eu gostaria que você começasse respondendo se esse seu livro, Um Presente de Pai, também é um manifesto contra as drogas. Heitor, é um prazer imenso estar aqui no 40 Minutos, te agradecer pelo carinho, pelo convite, e da gente poder utilizar esse espaço de tempo aqui para falar, né, com um público tão seleto que você tem, que assiste o teu programa, dentre os quais eu sou uma das pessoas que toda semana acompanho, e dizer a você que esse livro, ele acaba sendo fruto, sim, dessa minha luta contra as drogas. Ele é um livro que ele aborda, esse livro aqui, especificamente a questão da importância da presença dos pais na vida dos filhos. Mas é óbvio que o principal motivo, a maior importância disso é fazer com que os nossos filhos cresçam, pessoas seguras, pessoas equilibradas, pessoas com uma boa autoestima, com uma boa autoimagem, que se amem, que tenham objetivos na vida, satisfação pessoal, sonhos. E tudo isso é a melhor vacina, é a melhor prevenção que pode ser feita no mundo contra as drogas. Está em casa, está no seio da família, está no colo do pai e da mãe. Então, o livro é, sim, fruto dessa luta toda, de eu escutar tantos pais e mães, ao final de palestras minhas, chorando, dizendo que não conhecem, não conheceram o filho, que não viram o filho crescer, que trabalharam demais, que se pudessem voltar no tempo, fariam tudo diferente. Enfim, é dessa minha angústia de ver esse sofrimento dos pais ao longo dessas 2.200 palestras que eu resolvi. Meu último livro foi sobre drogas, só sobre drogas. Falei, não, agora eu vou atacar uma outra raiz do problema, que é a desestruturação da família, a falta de valores, a falta de tempo, a falta de limites, a falta de carinho, de afeto, de diálogo dentro do lar. Então, pode-se dizer que esse livro é uma consequência dessa luta contra as drogas e, portanto, eu confirmo a sua pergunta, é um manifesto, sim. E quando e como surgiu essa inspiração para escrever esse livro? Olha, eu já acompanhei muitos pais por esse mundo afora. Já acompanhei na Alemanha, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Mato Grosso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tudo que é canto que a gente anda é Londrina, é Maringá, é Curitiba, é Francisco Beltrão, é Guaíra, é Toledo dando palestra. A gente anda muito, né? E olha, a gente percebe, eu tenho percebido que muitos pais, eles não têm consciência, não têm esse discernimento da importância do seu papel. Então, a ideia de escrever o livro, eu venho assim, trabalhando neste livro há 5 anos, porque o último livro meu, estão completando 9 anos que eu lancei. Sim. Então, eu fiquei um longo tempo sem lançar nenhum livro. Os meus outros livros eram mais, com menor espaço de tempo entre um e outro. Então, o que ocorre? Eu resolvi escrever esse livro há mais ou menos uns 5 anos. E você disse que vem viajando pelo mundo e fazendo palestras, e você sentiu a necessidade de buscar esse tema propriamente dito, que está nesse livro, que foge um pouquinho do anterior. Foge. E do outro também. O outro livro meu era de contos, era ficção. Sim. Os outros livros eram de poesias. Eu era um poeta, eu era um sonhador, eu escrevia contos e poesias. E, de repente, essa luta contra as drogas, escrevo aquele livro contra as drogas. Aí, os convites para palestras, olha, não é quadruplicam, olha, decuplicam. É uma loucura o tanto de convites que eu tenho. Então, o que acontece? Eu vi que eu não tinha outra saída, a não ser tentar colaborar mais nessa luta. Há 5 anos eu venho me preparando, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta ocupacional, eu não sou pedagogo. Eu tenho 2 faculdades, especializações, mas outras áreas. Mas eu digo uma coisa, Heitor, escutando tantos pais, atendendo tantos jovens nas drogas, e olha, eu resolvi, e daí eu comecei há 5 anos a ler. Eu adquiri
dezenas e dezenas, mais de uma centena de livros. Celso Antunes, Augusto Cury, Flávio Gicovati, Roberto Schneeschik, Maria Tereza Maldonado, Ceres Alves de Araújo, Paulo Inês Cunha Gomide, Bruno Bettelheim, e vai centena de livros desses especialistas em educação, em relacionamento pais e filhos, educação de jovens. Então, o que ocorre? Eu me preparei bem para escrever um livro que pudesse realmente fazer a diferença. E eu digo para você hoje, com toda certeza, esse livro, qualquer pessoa que lê, vai ter momentos do livro em que vai vir uma lágrima no olho. Eu não tenho nenhuma dúvida. O pai mais duro, o pai mais insensível, menos, sabe, voltado, que trabalhe menos a sua afetividade, ele vai se emocionar, porque o livro pega pelo coração. Ele é uma coletânea, não é uma história em si, ele é uma coletânea que você vem desenvolvendo nesses 5 anos, buscando exatamente atender o que as pessoas vêm reclamando. Exato. Seria isso? Não, e até é legal a tua pergunta, sabe por quê, Heitor? Porque eu não tinha pensado. Algumas pessoas podem achar que esse livro tem uma história, né? Sim. Que é um romance. Não, legal, porque eu não falei em lugar nenhum ainda. Esse livro é quase um livro... Eu não me sinto, não quero colocar nesse patamar. Sim. Mas quase de autoajuda mesmo, para pais. É um livro de orientações, é um livro que tem muitas histórias, muitos textos. É um livro onde eu abro esse livro. Aqui, por exemplo, meu Deus do céu, aqui eu estou trabalhando. O pai do Pedro Dom, aquele menino traficante, um menino assaltante carioca lá no Rio de Janeiro, classe média alta, que foi morto pela polícia em 2005. Aí eu lembro que eu assisti no Globo Repórter. O pai, quando eu cheguei em casa, minha esposa, Sérgio, vem ver. O pai chorando a morte do filho. Sim. Aí o pai disse, abre aspas, agora acabou. Espero que Deus acolha a alma do meu filho. O que resta para mim é a missão de tentar ao máximo que outras pessoas nunca experimentem drogas. Não me sinto um perdedor. Eu sou um perdedor. Não consegui vencer e não aconselho nenhum pai a seguir o meu exemplo, porque eu podia ter dado muito mais. Eu fui omisso, ausente e egoísta, o que quiserem pensar. Mas isso não anulava o meu amor. Sim. Isso é um depoimento de um pai ao Globo Repórter. Eu tive que buscar, procurar, achar esse Globo Repórter, ouvir várias vezes o pai, degravar a fala dele para trazer para o meu livro. O sofrimento de um pai quando tem que enterrar um filho e tem que dizer, eu sou um perdedor, eu fui omisso, eu fui ausente. Aí na sequência eu digo do Pelé. O Pelé dizendo na revista Veja, 1909, na revista Isto É, 1861, as duas no dia 15 de junho de 2005, na revista Veja. Eu talvez tenha trabalhado demais e por isso não percebi. Quando o filho dele, o Edinho, foi preso por associação ao tráfico e por uso de drogas, na revista Isto É, vou ter que conversar com Deus. Aí eu trabalho aqui nesse livro que nenhum sucesso compensa um fracasso na família. Que Sim. não tem dinheiro, que não tem nada no mundo que tenha mais valor que a vida, a felicidade, a liberdade de um filho. Só que nós, pais, nos damos conta disso muitas vezes no velório do filho. Quando vamos estar o filho na cadeia. Nós reconhecemos o nosso filho no IML. Quem tem que reconhecer? Quem não conhece. Então, o livro é um livro totalmente voltado para ajudar pais a refletirem acerca da importância da sua presença, do papel de um pai. Ô Sérgio, o uso de drogas se deve sempre à ausência dos pais, mas você vai responder isso no próximo bloco, tá? Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o professor Sérgio Paulo de Oliveira. Professor Sérgio, existem famílias que dizem que tratam muito bem seus filhos, dão de tudo, não são ausentes com eles e mesmo assim acontece de um ir para as drogas. Então o problema não é só por causa do tratamento?
Muitos casos, porque cada pessoa, né, tem a sua natureza, tem a sua carga genética, cada pessoa tem, mesmo para resistir, por exemplo, à pressão dos amigos, à influência do grupo, ou para enfrentar as adversidades, porque cada ser humano é único no mundo. Então, existem famílias, sim, onde os pais criam 4, 5 filhos e só um se perde. Mas a parábola do filho pródigo da Bíblia Sagrada, inclusive, eu cito no meu livro, quando eu falo sobre isso até, que a gente não pode dizer, até como você perguntou antes, né, Heitor, se a culpa é sempre da ausência dos pais, não. A questão das drogas, ela é um mosaico. São muitas pecinhas que formam esse quadro, né? Mas a peça primordial para que esse quadro não se forme, que se instale uma dependência, um uso de drogas numa família, é a presença dos pais. Não que isso seja o único fator que vai determinar. São várias frentes essa questão. Mas os pais presentes, as famílias onde os pais estão presentes, onde os pais colocam limite, dialogam, acompanham o desenvolvimento escolar do filho, monitoram, conhecem os amigos dos filhos, passam valores, o número de usuários de droga é muito menor. Eu tenho, inclusive no meu livro, pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade de Los Andes, da Colômbia, e da Universidade do País Basco, de Espanha. 3 estudos que eu trago no meu livro que comprovam que em famílias onde os pais são presentes, o número de dependentes de drogas é muito menor. Então existem pesquisas. Não que é uma garantia de 100%, uma fórmula mágica, mas existem pesquisas científicas que comprovam isso. Sim, essa capa do teu livro, é você que escolheu? Como que foi planejado? Eu tenho o hábito de digitar todo o meu livro, eu faço a diagramação, eu corrijo e eu monto a capa. Eu concebo totalmente o filho. Sim. Então, mas eu só coloco a ideia no papel. Uhum. E daí eu passei, é claro, para um especialista, porque essa capa, eu acredito que ela está assim muito doce e passa exatamente o que eu queria. Uma criança repleta de brinquedos, de bens materiais e triste, porque o pai não é presente. E a capa, ela passa isso. O pai é só uma sombra. Uhum. O pai acha que dar o melhor para o filho é dar um laptop, um celular, um PlayStation 3, os melhores colégios, as melhores roupas, os melhores calçados, e não é isso. O melhor para um filho, lá na favela, ou lá no condomínio de luxo, é o pai e a mãe serem presentes, é o colo, é o amor, é o olho no olho, é o filho. Sabe, eu digo no meu livro assim, cheiro de colo de mãe e tamanho de mão de pai são coisas que não se esquecem. Mas nós temos tantos problemas sociais que desagregam a família, que muitas vezes é melhor o pai estar ausente do que estar agredindo o próprio filho. Eu trabalho isso no livro. Você colocou isso no livro, né? Coloquei, sabe por quê? Tem muitos pais que os filhos não querem por perto, que causam vergonha para os filhos, que causam medo, que causam dor. Tem muitos pais cuja presença é prejudicial aos filhos. Infelizmente, inclusive eu tenho que trabalhar isso no meu livro. O livro ele se dedica a falar mais do lado bonito, da consciência da importância da presença. No meu livro é um grito de socorro para os pais verem os filhos crescerem. Então teria que fazer Mas eu sou obrigado, Heitor. Teria que fazer um outro livro buscando a transformação desses pais que eu estou falando. Esses pais que deveriam se ausentar em vez de estar junto dos filhos. Mas eu trabalho algumas páginas no meu livro assim, que infelizmente aquele pai que é alcoólatra, sim, que bate na mãe toda noite, que bota os filhos para dormir no mato, que os filhos morrem de vergonha em qualquer festa, que os filhos não têm sossego, não conseguem dormir à noite, que a vida deles é um inferno doméstico. Eu trabalho um inferno familiar no livro. Esses pais, melhor, sem eles. Eu digo no livro assim, eu tinha escrito no começo, mais feliz a família onde esse pai é ausente. Depois eu mudo para menos infeliz. Uhum. Porque bom para o filho é pai e mãe junto. Ninguém casa para separar, a gente casa para ser feliz. Mas tem horas que a melhor coisa que pode acontecer dentro de uma casa é a separação.
Eu sei, eu sou filho de pai separado. Eu rezava toda noite para o meu pai não voltar para casa. Inclusive, eu coloco no meu livro isso. Sim. Com 10 aninhos de idade, eu rezava, pedindo para o meu pai não voltar essa noite. 3 horas da manhã, eu te mato, mulher, cala a boca, revólver. E a gente acordar para separar brigas extremadas. O teu pai te medo agredia? que o pai fosse matar a mãe. Teu pai te agredia? Empurrava para lá, para cá, jogava na parede. Então, eu sou filho de uma separação. Eu digo para os amigos telespectadores, não estou fazendo uma apologia à separação, ao que seja eterno enquanto dure. Lá do soneto, da fidelidade, do Vinícius de Moraes, ou ninguém é feliz nesse mundo tendo amado uma vez, medo da chuva, do nosso eterno maluco beleza, Raul Seixas, que eu trabalho no livro, não. A gente está sempre tentando recomeçar, reconstruir, começar de novo. A gente tenta salvar um casamento o quanto pode, mas tem horas que a separação é o que de melhor pode acontecer dentro de uma casa, Heitor, porque, gente, esses lares regidos pelo desamor, eles podem gerar filhos que sabe, quando a gente se acostuma com o inferno, a gente pode achar que isso é normal. E se a felicidade, se a infelicidade é contagiante, porque ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue ser feliz tendo só infelicidade à sua volta. E a gente deixa um rastro de infelicidade, se a gente está infeliz. Se a infelicidade pega, a felicidade também pode ser contagiante. Então, eu digo isso no meu livro, agora, no outro momento do livro eu falo. Os pais que se separam, que encontram um novo par, que buscam um novo amor, não esqueçam, por favor, que filho é para sempre. Eu digo no meu livro, não faça igual o meu pai, que nunca mais lembrou que tinha um bando de criancinha passando fome, que uma pobre de uma mulher teve que alimentar 6 filhos com o pão do amor, trabalhando de zeladora de escola, cozinheiro de lanchonete, 2, 3 empregos. Que pai é para sempre, que não existe ex-filho, que não existe ex-pai, que é uma relação para a vida toda. O compromisso de ser pai não pode ser adiado. Que você então comece uma nova história, um novo amor, um novo casamento, mas os filhos não. Eles não podem pagar um preço. O filho é o lado menos indefeso numa separação. E muitas vezes é usado como arma de guerra entre pai e mãe, que se envolve numa guerra conjugal e não vê que o filho está lá instável, desestabilizado, entrando na droga. Então, eu trabalho muito a questão da separação. Tem horas que é o que de melhor pode acontecer. Professor, quando os teus pais se separaram, houve essa intriga entre eles e como você se sentiu naquele momento? Olha, infelizmente, a minha mãezinha já faleceu, foi a pessoa mais linda do mundo. Mas é a primeira vez que eu falo isso. Primeira vez, Heitor. A minha mãe, tadinha, ela não teve esse preparo. Ela jogou realmente o pai, a gente contra o pai, sabe? O pai merecia, sim. Mas a mãe, ela não conseguiu trabalhar a mágoa dela. E eu digo para você de coração, Heitor, eu só fui salvo. Eu só estou aqui falando com vocês e lançando esse livro porque eu tive uma mãe que valeu por 10 pais. Inclusive, eu trabalho no livro, O Amor de Mãe. O livro é para pais, mas Sim. tem algumas páginas dizendo que há um amor único e inexplicável que Deus reservou só para as mães. Também está isso no livro. Sérgio, vou te pedir mais um tempo que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o professor Sérgio Paulo de Oliveira. Professor Sérgio, nós percebemos que naquela faixa etária dos 12 aos 17, 18 anos, a criança se desenvolve muito rápido. Até muitas vezes nem percebe aquelas mudanças. Você fala no seu livro sobre os pais serem ausentes também durante esse período de crescimento, que é muito rápido, o crescimento dos filhos? Eu trabalho, viu, Heitor? Assim, eu já li vários livros que separam, até por faixa de idade, abordagem, né, para os pais.
Nesse meu livro, ele é texto corrido o tempo todo, então eu trabalho essa questão da passagem tão rápida do tempo, mas sem determinar uma idade ou outra. O tempo todo, né? Sim. Eu trabalho isso. Então, porque a gente percebe, assim, que muitos pais, Heitor e amigos telespectadores, e muitos de vocês, os avós que estão assistindo a gente agora, vai doer o coração. A gente olha para trás e vê que não curtiu os filhos o suficiente, que não viu eles crescerem, que de repente eles estavam com barba, de repente eles estavam indo embora fazer faculdade fora, estavam casando, constituindo a própria família. A gente sabe que filho é para sempre, né? Aquele filme O Sol de Cada Manhã, com Nicolas Cage, tem uma passagem, né, que um homem fala, né, pai do Nicolas Cage, no papel de avô, ele fala: os filhos são uma preocupação eterna, né? Que não importa o tempo que passe, os filhos são sempre uma preocupação, não importa a idade. Então eu trabalho no meu livro muito essa questão da passagem do tempo. Tem um texto do Afonso Romano Santana, um texto muito bonito chamado Antes que Elas Cresçam, que aborda essa questão, né, de que os pais, com o passar do tempo, vão ficando órfãos dos próprios filhos, né? E daí eu trabalho, Heitor, é muito triste até. Olha aqui onde eu abri. Eu vou arriscar ali um pedacinho. Sim, à né? vontade. Essa questão do tempo passando, a gente não vê os filhos crescerem e não aproveitar os momentos. Henry Adobson, poeta ensaísta americano, disse que o tempo não passa, nós é que passamos. O tempo é essa invenção humana que serve para nos lembrar que a nossa hora de ir embora está chegando, faz mais do que nos ver passar. Ele nos cobra os caminhos que não tomamos, as escolhas que não fizemos, os destinos que não escolhemos. Sinceramente, acredito que perdemos os filhos no exato momento em que os ganhamos, ou só os ganhamos no exato momento em que os perdemos. Confuso? Pode parecer, mas acompanhe o meu raciocínio e tire suas próprias conclusões. E aí eu trabalho. Olha, Heitor, o quarto vazio de um filho faz a gente misturar sentimentos, confundir teorias clássicas de boas condutas, esquecer regras e métodos de como educar crianças. Gente, eu trabalho no meu livro que a partida do filho de casa é um aprendizado muito doloroso para os pais. A gente aprende que não é mais bom ver o quarto do filho sempre arrumado. Nem nós sabíamos que poderíamos nos incomodar com uma cama sempre bem feita, com as almofadas tristes e obedientes que nunca mais passearam pelo chão, com as portas dos armários inacreditavelmente bem fechadas, com nenhuma roupa espalhada pela casa, com nenhuma toalha úmida sobre a cama, com nenhum CD fora da caixa. Eu digo assim, a televisão desligada, um violão calado e um livro sem página marcada no quarto do filho é solidão. E que a gente sente saudade da bagunça, saudade daquele creme dental destampado, daquela descarga não dada, daquele pingo de xixi na tampa do vaso, da torneira esquecida aberta, da luz sempre acesa, do telefone ocupado com o novo namoro do filho. Então, eu trabalho isso, o tempo passa ligeiro, pais. Vamos aproveitar, vamos curtir, que a gente vai sentir saudade daquela foto que amarelou de tanto tempo que ela foi tirada, do filho no colo do Papai Noel lá no shopping. Na realidade, a gente fica uma hora e meia poema na fila para tirar uma foto com o filhinho, neném, no colo do Papai Noel. E de repente o filho já é um homem. Então, sabe, Heitor, essa questão que eu falo tanto da presença dos pais na vida dos filhos, não é nem só para proteger da droga nem nada. É porque é o mais gostoso da vida. A maior bênção de Deus para a gente é um filho. Gente, a coisa mais linda que Deus pode dar para a gente é pegar um filho no colo pela primeira vez. Eu digo no livro que um ser humano nasce pela segunda vez quando ele pega um filho no colo. Eu digo, eu Sim. nasci pela segunda vez quando eu peguei o Eduardo no meu colo. Então, sabe, quando os filhos saem de casa, é que a gente percebe a presença deles na ausência que eles fazem. Então, eu trabalho essa teoria de que a gente só ganha o filho quando perde. Quando a casa está vazia, a gente lembra de como ela era cheia com o filho.
Só que muitas vezes a gente está trabalhando, ganhando dinheiro, tanta coisa para deixar uma herança para o filho. É que não é dado o devido valor no momento certo, né? Isso acontece. É isso o apelo que eu faço. Eu cito, então, só mais uma palavrinha. Vai. Eu cito, por exemplo, essa questão do momento, viver o momento. Eu cito, num determinado momento do livro, eu venho escrevendo, e daí eu falo assim, isso me faz lembrar, né? Eu lembro, escutem bem, amigos ouvintes, eu lembro de que o tenente-coronel Frank Slade, personagem cego, interpretado por Al Pacino numa cena memorável do filme Perfume de Mulher, em que ele convida uma moça para dançar. E ela, num primeiro instante, recusa, alegando que seu noivo chegará em um momento. Ao que ele responde, mas em um momento se vive uma vida. E ela levanta e eles dançam divinamente, lembra? É impressionante. Num mesmo. momento, a gente pode viver uma vida. Sim. E os pais passam batido. É que as pessoas normalmente estão preocupadas com o passado e com o futuro. Exato. E esquecem o presente. O presente. E de repente não vai na cama do filho. Isso Dá um mesmo. beijinho, sentir o cheirinho dele na hora de dormir. De repente não olha uma tarefinha. De repente a gente não vê que o filho está querendo um beijo, um abraço. Mas eu gostaria que você falasse sobre como deve se comportar os pais com relação ao filho quando ele quer sair. Existem pais que querem proibir que ele conheça a parte ruim da vida. Isso é positivo? Você segurar o filho sem ele conhecer esse lado? Olha, a gente suporta qualquer dor. Trabalho isso no livro também. Você vê que a gente não conversou antes. Você está me perguntando Sim. e está no livro. É tudo no Heitor. improviso. Eu trabalho isso no livro, que a dor do filho a gente suporta. A dor da gente a gente suporta, mas a dor de um filho é insuportável. Então, eu trabalho muito isso, inclusive, essa semana eu fiz várias palestras num colégio particular aqui de Foz do Iguaçu, onde eu trabalhei com os adolescentes da 7ª série ao ensino médio, exatamente isso. Quando o pai não quer deixar numa festa, quando o pai estabelece um horário, quer ir buscar, não é porque não ama, é porque o pai tem medo, nessa violência que está Foz do Iguaçu. O pai tem medo que aconteça alguma coisa, é por amar, é um gesto de amor. E os pais têm que, sim, buscar, monitorar, acompanhar as amizades, sim, tem que fazer isso. E mais importante do que levar o filho na festa é buscar o filho. É ver como é que o filho chega em casa. Tentar perceber se ele cheirou cocaína, fumou maconha ou bebeu demais. Então isso é fundamental. E para isso a gente tem que ser presente, tem que buscar Sim. conviver. É cansativo, dá trabalho, sim. Mas pais, a gente fica sem o trabalho, a gente fica sem esse braço, a gente fica sem esse relógio, a gente fica sem o carro, mas sem um filho. A gente morre por dentro. Então, qual é o maior patrimônio, o maior valor que a gente tem nesse mundo, meu Deus? Um filho. O que é que a gente leva desse mundo? Paradoxalmente, a gente leva aquilo que a gente deixa. A gente não leva nada. Esse relógio não vai comigo para o cemitério. E se for, não serve para nada. O que eu vou levar? O que eu deixar de valores para o meu filho passar para os filhos dele, para os filhos passarem para os meus netos, meus tataranetos, é isso. Então, gente, se a maior bênção de Deus é ser pai e ser mãe, se o maior patrimônio da nossa vida é o nosso filho, por que nós vamos investir pouco nisso? Investir um monte em comprar mais um apartamento, mais um sítio, mais 500 mil, 300 mil, 200 mil na poupança e não ver o filho crescer? Quantos pais deixam um patrimônio enorme, mas não deixaram o filho, daí perdem o filho nesse processo. Então, diz a escritora Elizabeth Stone que a decisão de ter um filho é muito séria, pois a gente decide ter um coração para sempre fora do corpo. Uma outra escritora disse assim, se quer que o seu filho se dê bem, gaste com ele o dobro do tempo e a metade do dinheiro. Patrícia Clifford, citada no meu livro, diz assim, que o trabalho espera enquanto você mostra o arco-íris para as crianças, mas o arco-íris não espera enquanto você está trabalhando. Professor, o assunto é fascinante. Eu pretendo ler seu livro, que não foi lançado ainda, tá? Mas eu gostaria que o senhor falasse agora, a gente está chegando ao final do programa, sobre o lançamento. Onde vai ser, qual é o preço, se existe patrocínio, né? O senhor pretende, parece, doar uma parte desse dinheiro para uma instituição? Exato. O livro não tem nenhum patrocinador, nem público, nem privado. É um investimento meu, eu estou abrindo mão de uma série de sonhos meus
para poder pagar e lançar esse livro. É totalmente meu, 100%. São 5.000 exemplares na primeira edição e ele vai ser lançado para quem está assistindo o programa, né? Nesta semana. O lançamento é sexta-feira à noite, dia 23, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, onde proferirei uma palestra sobre o tema. Sim. 1h20, nós vamos falar, tocar violão, assistir algo no multimídia, a questão da presença dos pais, e estarei autografando o livro e já estará à venda. No sábado, dia 24, das 10 da manhã às 10 da noite, no Shopping Catarata JL, eu estou no dia de autógrafos, 12 horas consecutivas, eu vou estar autografando o livro e sendo vendido para todos os amigos que passarem por lá, me dar um abraço e adquirir o livro. O preço será de R$20 e de todos os livros vendidos, na sexta e no sábado, no lançamento, 50% para a irmã Ernesta, para a Creche Nossa Senhora da Conceição, que eu sou da diretoria e eu considero a mulher mais santa que eu conheço no mundo, a irmã Ernesta. E ela está com dificuldades de pagar o 13º para 22 funcionárias e eu tenho a obrigação de ajudar a irmã nessa cruzada porque ela é uma santa e depois que ela morrer não adianta ficar falando isso, é agora que a gente tem que trabalhar. Então, e depois, na semana que vem, a partir do dia 26, o livro estará à venda em uma dezena de livrarias de Foz do Iguaçu e toda a região, a R$20 daí o preço do livro. Sim. Tá bom, eu agradeço a sua presença no 40 Minutos e voltem outras vezes com outros temas, e quem sabe falar mais sobre o livro, que é um assunto que nem eu já falei, é fascinante e tem muita coisa para ser falada nesse assunto, né? A gente agradece. Eu gostaria só que todas as pessoas que forem comprar o livro, leiam. Se não for para ler, nem compre, não é pelo dinheiro que a gente escreve. Eu prefiro uma pessoa bem pobrezinha que vem pedir o livro, eu dou de presente, que ela veio pedir porque ela vai ler. Ela se interessou, do que uma pessoa que compre. Mas eu tenho certeza que quem assistiu a entrevista vai ler inteiro esse livro. Leia, porque eu tenho certeza que a gente vai melhorar um pouquinho enquanto pai, todos nós. Muito obrigado, professor. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.